É chegada a hora de falarmos sobre a pena de morte. Professor Henrique, o senhor é contra ou é a favor da pena de morte? Senhoras e senhores, quando falamos de pena de morte, é impossível não falarmos de como funciona o nosso sistema judiciário brasileiro. Aqui, se você jogar aí no Google, por exemplo, colocar o princípio da falibilidade humana, vou repetir, falibilidade humana. O que seria, professor, falibilidade? Falibilidade humana quer dizer que nós, homens, somos falhos. Todos nós falhamos, senhoras e senhores, todos nós, homens e mulheres. Em algum momento eu falho, em algum momento você vai falhar. Eu tenho essa notícia para te dar. Não é agradável de ouvir, mas eu não sei quando, onde e como, mas você vai cometer alguma falha. Por que o nosso direito, então, adotou o princípio da falibilidade humana? Porque o homem é falho. Por isso que tem recursos. Nos nossos processos judiciais, nosso ordenamento jurídico, se você perde uma ação em primeira instância, você pode então o quê? Recorrer para a segunda instância. E se você perder na segunda instância, você ainda pode recorrer para a terceira instância. E se você perder na terceira instância, dependendo do caso, você ainda pode recorrer para a última instância. Ou seja, o Brasil é dotado de um modelo de 4 instâncias. Tudo bem que, juridicamente, muitos da área jurídica não gostam que falam quarta instância, porque às vezes você vai para a terceira ou você já vai para a quarta e última. Mas, juridicamente falando, aqueles que entendem que é errado falar quarta instância, sendo mais correto falar última instância. Fato é que existem 4 degraus que você pode subir até o Supremo Tribunal Federal. Mas, professor, por que tantos recursos, professor? Por que tantos recursos? Porque o ser humano é o quê? Falho. Logo, sendo falho, por isso que existem os recursos penais, civis, enfim, dos processos judiciais. Professor, então o senhor é contra ou a favor da pena de morte, senhor? Senhores, eu sou totalmente, ferrenhamente, com toda a força do meu ser, totalmente contra a pena de morte. Por quê, professor? Porque o homem é falho. E havendo uma falha, imagina os senhores se nesse processo ocorre uma falha. Aí você vai ver o Estado cometendo um homicídio, para dizer, por que não dizer um assassinato, e de repente descobre que houve um erro, como já ocorreu nos Estados Unidos. Alguns estados, membros lá da Confederação lá nos Estados Unidos, cometeram esse erro. Só do que eu pesquisei, 5 casos em que uma pessoa tinha sido condenada à pena de morte, depois que havia sido já executada, ou feita a execução da pena capital, com o advento do DNA. Então, a defesa, os advogados falaram, olha, temos como provar de que meu cliente era inocente. Exumaram, então, cadáveres e, com o advento do DNA, descobriram que um rapaz lá, um americano que tinha sido acusado de estupro e já tinha sido executado lá nos Estados Unidos, com o advento do DNA, conseguiram colher o sêmen dele e comparar e fazer comparações com alta tecnologia e constataram que, na verdade, o homem não tinha cometido o crime de estupro. Como é que faz agora, senhoras e senhores? Como é que se repara esse tipo de erro? Houveram vários casos de pessoas que morreram. Gente, agora close aqui em mim, câmera, por gentileza. Chega aqui perto, olha bem aqui nos meus olhos. Se isso acontece na Europa, se isso aconteceu nos Estados Unidos, senhores, aliás, vamos fechar aqui, Estados Unidos, que é um país que investe pesado em tecnologia, em ciência criminal, você já assistiu a essas séries CSI e tudo mais, se lá que investe pesado eles cometeram erros, imagina no Brasil, hã? Pense você agora no Brasil, você defender pena de morte no Brasil, senhores, é muita alienação. Acorda, senhores, parem de ser alienados. E se houvesse pena de morte no Brasil, quem ia, professor, pro corredor da cadeira elétrica, pro enforcamento, pro fuzilamento? Negros, pobres, prostitutas e miseráveis, porque infelizmente é isso que acontece no nosso país. A justiça pros ricos aqui é uma, pros pobres miseráveis é outra. Se você é pobre como eu sou pobre, eu não sou rico, eu não sou milionário. Se você é uma pessoa que não tem grandes recursos, para de defender essa bobagem. Para de defender essa besteira. Você não sabe o que é falibilidade humana? Você não sabe o que é o homem ser falho? Você não sabe que a justiça brasileira comete muitas falhas e muitos erros? Ora, você vem me dizer, você não é brasileiro não? Ou você ainda não viu que a lei pro pobre aqui é uma e a lei pro rico aqui é outra? Então para de reproduzir isso, pare de abraçar o que a mídia fala. Ai, professor, mas eu sou fã desses homens que falam essas coisas. Ah, porque você ainda não parou para pensar, meu amigo, minha amiga. Então vejam só,
nesse quesito, pena de morte não a pena de morte. O que é mais difícil de entender. Mas aí, gente, para entrar nisso aqui é complicado, levaria-se muito tempo, mas acho que é um conflito meu. Isso até me perturba de certa forma. Professor, o que o senhor não consegue entender? Eu não consigo entender como teólogo. Eu vou falar como teólogo agora, porque aqueles que me conhecem sabem que eu tenho bacharelado em teologia, 4 anos estudando teologia, e ao estudar teologia eu aprendi uma coisa: eu não consigo imaginar, senhores, cristãos. O nosso país é composto de 80% de cristãos, entre católicos e evangélicos. Você consegue imaginar cristão sendo a favor da pena de morte? Cristãos defendendo a pena de morte? Você consegue imaginar os apóstolos, os discípulos de Jesus, saindo em campanha e fazendo somos a favor da pena de morte? Você consegue imaginar o Novo Testamento, gente, a nova aliança, onde o véu se rasgou, Jesus cheio de amor, acreditando na humanidade, um evangelho da inclusão, um evangelho onde Jesus fala: eu vim para os doentes, eu não vim para os sãos. Então você consegue imaginar isso? Eu não consigo imaginar. Você consegue imaginar Deus fulminando Moisés, porque Moisés, antes de falar de Deus, de ter um encontro com Deus, tinha matado um egípcio na areia? Você consegue imaginar esse pessoal que defende a pena de morte? Eles iam matar o apóstolo São Paulo, que perseguia os cristãos. Então 80% de cristãos no Brasil. Por que isso, professor? Porque, de acordo com o historiador Leonardo Carnal, se hoje fizesse um plebiscito no Brasil, se fosse consultar a plebe, hoje a pena de morte seria aprovada no país brasileiro, no nosso país. Isso é um absurdo. Eu quero ver, você que está do outro lado, que é cristão, eu quero que você ponha a mão na consciência. Você não pode apoiar esse tipo de ideia. Jesus jamais entraria nessa. Jesus é amor, Deus é amor. Então, não a pena de morte. Não resolve nada, não diminui crimes e, na verdade, só comete atrocidades, e só quem pode gostar da pena de morte não é Deus, é o próprio diabo. Então você que é cristão, pense nisso. Deus abençoe. É chegada a hora de falarmos todos os assuntos abertamente. Dê um joinha, contribua com o nosso canal e até o nosso vídeo. Juntos somos fortes, nenhum passo daremos atrás. Deus está no controle. Até o nosso próximo encontro.